aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus. Que paz viver, andar e ser, me fez e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus. Que paz viver, andar e ser, me fez e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus. Que paz viver, andar e ser, me ver e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus. Que paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu viver. Paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus. Nós temos paz com Deus, paz com Deus, paz com sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora
Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos por esse início de escola, Pai, para que sejamos como a árvore plantada na beira do rio e que no tempo certo ela dá o fruto e que ela sempre está saudável, porque sempre está pronta para ser útil nas mãos do Senhor. Que seja um tempo de crescimento, um tempo de avanço e um tempo para cumprimento na vida de alguns. Pai, nós te agradecemos, porque podemos ter a tua mente em nós e ver a partir do teu entendimento. Obrigado, Senhor, porque temos esse tempo para discernir no Espírito a maneira a qual nós vamos viver uma vida digna diante dos teus olhos e ministrar os santos, a igreja, ao mundo, em uma maneira mais fiel e exata. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde. Você pode se assentar, por gentileza. Pode se organizar. Você pode se organizar e vocês também podem. O pastor Léo também pode descer, pastor. Vocês vão me deixar sozinho aqui hoje. Você está feliz, querida? Veio maquinado aí para anotar. Estamos num ambiente de escola. Então, eu peço que você redobre sua atenção. Por mais que está sendo gravado e também você, mais na frente, você vai ter a liberdade de poder perguntar alguma coisa que vai ser ministrado, mas redobre a sua atenção. Amém? Nós vamos ter 2 sessões. Agora a primeira sessão é a sessão qual a mensagem que estamos pregando. E na segunda sessão é a ministro fiel e o evangelho. Então, primeira sessão, qual mensagem estamos pregando. Nós vamos ter um intervalo, como você já viu ali. Vamos ter um intervalo. E na segunda sessão, o ministro fiel e o evangelho. Também, os nossos irmãos que estão fazendo pela internet estão? Todos eles? Tem 2? Então é eles mesmos, né? Falta um ainda? Hã? Tá certo? 2 famílias? 2, então já estão ali também. E saudar também o Daniel e a Elisandra que estão fazendo ali online, não querem perder. E também o pastor Sandro e a pastora Fernanda, que são da Inglaterra. São queridos amigos que também estão participando, né? Não querem perder esse entendimento. Amém? Então vamos lá, qual mensagem estamos pregando? Primeiro, eu me sinto na obrigação de explicar uma coisa sobre interpretação bíblica antes de a gente entrar nisso aqui. Porque essa ministração aqui, ela tem muito a ver com o Antigo Testamento. A gente vai falar muito sobre o Antigo Testamento aqui, nessa primeira ministração. Então, para que a gente entre nesse assunto sobre o Antigo Testamento, eu preciso te dar alguns toques na hora de interpretar o Antigo Testamento. Senão, se tu não entender essa introdução dessa mensagem, é muito provável que no decorrer do caminho, o nosso entendimento vai se esbarrar. Por causa desse primeiro princípio de interpretação. Então, João capítulo 5, verso 39. Baixa o ganhozinho só. João 5, 39. Ok. Você pode acompanhar aqui, pode acompanhar aqui também, tá? Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas
a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pode ir na próxima. E não quereis vir a mim para terdes vida? Então, primeira coisa, os escribas e fariseus, eles estavam lendo as Escrituras, o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento eles estavam procurando vida ali no Antigo Testamento. E é muito provável que eles não iam achar. E o próprio Jesus, imagine vocês sendo os fariseus, examinando as Escrituras agora aqui na sinagoga, e de repente chega Jesus e olha para vocês e fala assim, ó, vocês estão examinando, procurando vida eterna na Escritura? Não tem, porque essa Escritura está falando de mim, o Antigo Testamento é sobre Cristo, é isso que ele está dizendo. E o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que nós não temos autorização de pegar um verso do Antigo Testamento e pregar de qualquer maneira. Por quê? Porque o Antigo Testamento é sobre Cristo. Então nós não temos autorização de pegar um verso sobre Moisés e achar que aquele verso está falando de Moisés. Não está falando de Moisés, está apontando para Cristo. A gente não tem autorização de pegar a arca de Noé e dizer que é outra coisa. Porque a história de Noé e a arca não é sobre Noé e a arca, é sobre Cristo. Então Jesus está dizendo assim, ó, vocês estão procurando, na verdade é sobre mim. Todos entendem? Depois a gente vai abrir um pouquinho, a gente conversa um pouco, depois continua, ok? Então, nós não temos essa autorização de pegar o Antigo Testamento e querer extrair um princípio. Ó, aqui no Antigo Testamento era assim, dessa maneira, e nós vamos extrair um princípio. Não tem como. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele aponta para uma realidade, que é Cristo Jesus. Então, vamos lá. Primeira coisa para entender no Antigo Testamento, que é tudo sobre Cristo. Isso você já entendeu. Número 1, tudo sobre Cristo. Número 2, tudo foi sombra que apontou para Cristo. Então, a arca apontou para Cristo, o Éden apontou para Cristo, o tabernáculo de Moisés apontou, a tenda de Davi apontou, aquela vara que floresceu também, e assim por diante, né? Que a gente não tem tempo para ficar falando de todas as sombras do Antigo Testamento, né? 3, para que serve o Antigo Testamento? Para nos mostrar uma realidade invisível. Para nos mostrar uma realidade invisível. Como assim? Como que eu vou mostrar para você a realidade da igreja, que é invisível? A igreja é invisível, sim ou não? É uma realidade invisível. Como que eu vou mostrar essa realidade invisível para você sem a arca de Noé? Como que eu vou explicar para as crianças o que é ser igreja e a realidade da vida da igreja sem a arca de Noé? Como é que elas vão entender? Não tem como. Por quê? Porque a arca está ali para nos apontar para uma realidade. Então o Antigo Testamento, ele é a parte física de algo que é invisível. Vocês estão pegando? Então, como que a gente vai ensinar as crianças sem os elementos? O próprio Jesus, ele usava muito elemento. Ele nos deixou o elemento. Pão e vinho. Por que ele deixou pão e vinho? Porque qualquer um, até uma criança, vai entender o pão e o vinho, que são elementos, coisas visíveis, para que todos possam entender. E por último, para nos mostrar a ação de duas naturezas espirituais. Para mostrar a ação de duas naturezas. Então, tu olhar o Antigo Testamento e tu ver, um exemplo básico, né? Rebeca estava grávida de gêmeos, ok? Então tinha duas naturezas dentro dela, ok? Duas dentro da natureza. Uma natureza brigava com a outra, sim? O que isso aponta? Aponta que dentro de você tem duas naturezas que brigam uma com a outra. Uma é a carne e outra é o espírito. Uma é chamada por Deus, a outra não. A outra é caída ainda. E também podemos ver outro exemplo bem claro, é também Davi e Saul sendo reis ao mesmo tempo. Não existe dois reis ao mesmo tempo. Como é que dois reis vão governar ao mesmo tempo? Então está dizendo que dois governos ao mesmo tempo. O que significa dois governos ao mesmo tempo? É a tua carne querendo governar você
E também Davi, né, nos mostrando a vontade de Deus, querendo nos governar. Então o Antigo Testamento, ele fala dessa realidade também. De qual? De uma natureza caída e aponta para uma natureza que nós temos hoje, que é a natureza de Cristo em nós. Amém? Então, para ser um pouco mais radical, eu não sei se... Quem é que está no telão aqui? É aqui que estão? É tu, pastora? Então. Hebreus 9:9, mas eu não sei se vocês vão ter a versão João Ferreira de Almeida. É uma versão um pouquinho antiga, né? É a JFA. Isso. É a JFA. Eu não sei se vai ter. Por quê? Porque eu quero essa palavra aqui, ó. Se não conseguir, você pode colocar na corrigida, tudo bem. E é isto uma parábola para a época presente. Mas se não tiver a palavra parábola, pode colocar a NVI ou pode ser corrigida. Essa aqui é o quê? Corrigida? Essa é fiel ou não? Essa é fiel, né? É fiel? Pode ser a fiel. Mas depois a gente não vai na fiel, vai na corrigida, tá? Ou na NVI. Que é uma alegoria. Eu não sei se tu vai ter uma Bíblia na tua casa antiga, mas nas Bíblias antigas vai estar parábola, que é uma parábola para o tempo presente. Está dizendo que existe uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência, não podem. Esse aqui é o Antigo Testamento. Que eles ofereciam sacrifícios, mas quanto à sua consciência não poderia ser aperfeiçoada, porque não tinha a natureza de Cristo, ok? Aquele que faz o serviço. Então o que é o Antigo Testamento? O que o autor o Hebreu está dizendo que é o Antigo Testamento? É uma parábola. É uma parábola. Se tu não tiver fé, e se tu não tiver o espírito de investigação em Cristo, você vai se frustrar com o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele não te responde para quê. Às vezes ele não te responde o porquê também. É igual, se a gente pegar a Arca de Noé, a gente vai ver que ela, às vezes ela é contraditória pela razão. A tua razão vai dizer que a Arca de Noé é contraditória. Por quê? Porque como é que o animal carnívoro saiu da arca? Ele ia matar as primeiras espécies de outra espécie. Aí não teria mais essas espécies. Porque o animal carnívoro ele ia matar casalzinho por casalzinho, um atrás do outro. Sim ou não? Mas por que não pensamos nisso? Porque o Antigo Testamento é uma parábola. Ele não é feito para tu pensar na tua razão. O Antigo Testamento é para a gente olhar por fé e ver Cristo nele. Então não tem razão. Não existe razão no Antigo Testamento. Se você buscar razão, você vai entrar no outro time, né? No time dos ateus, né? Que o pessoal que é ateu, ele vai entrar nesse lado. Ah, não tem como ter a arca, não existe como abrir uma... Então, nós estamos aqui por fé. Todos entendem? Ok? Então, eu acabo aqui a introdução para tu não se esbarrar comigo na interpretação do Antigo Testamento. Creio que eu já deixei só umas chaves para você crescer. Então, lembrando que nossa mensagem de hoje é qual a mensagem estamos pregando. E eu vou deixar 5 tópicos de qual mensagem estamos pregando. E dentro desses 5 tópicos, desculpa, 2 visões. Agora eu vou falar sobre 5 tópicos de qual mensagem estou pregando. E dentro desses 5 tópicos a respeito de 2 visões. Tá bom? Desculpa, está meio embaralhado, mas vai dar certo, né? Então vamos às primeiras perguntas. Desde onde estamos transmitindo a mensagem do Evangelho? Desde onde estamos transmitindo a mensagem do Evangelho? A partir de onde? Ou melhor, de qual mente você prega o Evangelho? De qual mente você canta o Evangelho? Porque nós temos aqui ministros de louvor também, né? Da palavra cantada. Desde onde você canta o Evangelho? Desde onde você anuncia o Evangelho? Desde onde você ensina as crianças, seus filhos? Qual é o ponto de partida que você usa? Desde qual ótica você prega o Evangelho? E a pergunta é, desde qual ótica o apóstolo Paulo prega o Evangelho?
do que ele vê desde ontem. Colossenses 1:26, por favor. Olha só, Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Gente, o mistério é Cristo, sim? E ele estava oculto antes da cruz, sim ou não? Para Israel, Cristo era mistério. Para Israel, Deus era mistério. Para Israel, Deus estava longe. Para Israel, Deus era inacessível. Só que para nós é realidade, olha só. E em todas as gerações que agora foi, manifesta os seus santos. Segue, mais um. As quais Deus quis fazer conhecer, olha aí. Quais são? O que é? As riquezas da glória desse mistério. Isso é o Evangelho. A riqueza da glória. Se fosse para acabar hoje a escola, a gente acabaria aqui. Que é o quê? A riqueza da glória desse mistério. Esse é o Evangelho. Entre os gentios. Que é o quê? O que é o Evangelho então? Qual que é a riqueza da glória do Evangelho? Qual que é a nossa melhor notícia? O que nos motiva a anunciar para todo mundo o Evangelho? Cristo em vós, a esperança da glória. Se fosse para resumir o que é o Evangelho, eu já estava resumido aqui. Que isso aqui é o Evangelho. Essa é a nossa boa notícia, ok? Mas vamos seguir. Então, nós vamos não falar agora de imediato sobre o mistério que é o Evangelho, mas vamos falar de duas visões. Duas visões. Quando eu falo visão, vocês estão pegando? Tudo bem? Quando eu falo visão, eu não estou falando da visão da igreja. Na verdade, eu tenho um preconceito com isso, tá, irmão? Da visão da igreja. Isso que a gente tem aqui, tá? A gente apresenta para os novos membros. A visão da igreja não é a visão da igreja base. Não é uma visão, tipo, igual hoje em dia tem. Quando eu falo de visão, não é... como é que vocês caminham? Numa visão, sei lá, celular? Como é que vocês caminham? Numa visão... como é que é? Discipulado 1 a 1, né? Tem umas igrejas que são 1 a 1. Na visão tal, na visão profética, na visão de missões. Não é sobre essa visão que eu vim falar aqui. A visão que eu vim falar aqui é só do fato da maneira de ver as coisas. Da maneira de entender as coisas. É só isso. Não é nada tipo uma visão muito... Não. É como que você vê o seu mundo ao seu redor. Alguém aqui gosta de assunto de psicologia? De trabalhar com mente? Você lê coisas sobre mente, não? Você gosta de ler coisas sobre mente? Entender sobre mente, né? Que hoje em dia todo mundo gosta de ler sobre, né, mente, temperamento, tudo que está envolvido a isso. Então, hoje nós vamos falar de mente agora, nessa primeira sessão. Nós vamos falar muito de mente. Por que a mente? Porque aquilo que você entende é aquilo que você está na sua mente. É a tua mente que diz. Quando eu olho isso aqui, a minha mente diz que está cheio de água e está gelada. Porque aquilo que eu vejo é a minha mente que determina como eu vejo. Amém? Estão entendendo? Então vai ser muito falado de mente, de uma perspectiva, a maneira de ver, né? Como vemos o Evangelho, como vemos a igreja. Como é que vemos a igreja? De uma opinião sua ou a partir da opinião de Cristo? É totalmente diferente. Quando João ele olha para a igreja, o que acontece no Apocalipse? Suba para cá. E aí ele sobe até os céus. E lá dos céus ele começa a ver a igreja, desde onde Cristo está. Então, muito provável, se eu chegar aqui para vocês, o que é a igreja para você? Talvez a nossa mente caída vai dizer, um lugar que me feriu, um lugar que me abandonou, um lugar que me... Não, mas não é sobre o que nós opinamos a igreja. A igreja não está fundamentada em opiniões. A igreja é aquilo que Deus fala o que ela é. E essa é a verdade. Estão entendendo? Então, a primeira coisa, temos duas visões. A visão temporal, que está enraizada nas coisas da terra. Primeira visão, visão temporal. Primeira visão é a visão temporal, que está enraizada nas coisas da
terra, temporalidade. E a segunda visão é a visão celestial, que está fundamentada naquilo que é eterno. Então, quando eu falo de visão, mais uma vez eu quero deixar bem claro que não estou falando de estratégia particular de nenhuma igreja, ou da minha visão. Gente, outra coisa, o que eu estou ministrando aqui não é a minha visão. Isso aqui é o Evangelho. Não contém minha opinião aqui. Eu vou falar sobre a visão que é o Evangelho, né? Deixar bem claro. Essa é a tua visão, né, pastor? Não, não é a minha visão. Isso aqui é uma perspectiva divina, que não cabe a minha opinião no Evangelho. A tua opinião e a minha opinião, ela não cabe. Por mais que a gente quer, né? Vou te ser bem sincero, o que o Instagram está dizendo sobre a igreja não define quem é a igreja. A igreja é aquilo que o Pai diz que ela é. A frustração de uma pessoa gritando no YouTube sobre o que é a igreja não define o que é a igreja. Quando vir uma pessoa bem ferida conversar contigo sobre a igreja, você vai dizer com todo respeito para ela: a sua opinião não define quem é a igreja. Porque quem define o que é a igreja é o Senhor Jesus, não é nós. Porque a igreja é eterna. Nós não temos, né, essa autoridade. Estão entendendo? Maravilhoso, né? Então vamos. Então, inicialmente, uma pessoa que nasce de novo, ela começa a ver as coisas no Senhor. Uma pessoa que nasce de novo, olha, irmão, eu nunca vi tanta empolgação, né? Ela quer estar em tudo na igreja, ela vê as coisas rapidamente, ela vê um morador de rua, ela já, não, vou servir como Jesus e vou fazer isso, e tem que ser assim, e eu estou vendo Jesus, e é maravilhoso a gente ver, né, quando, por exemplo, na palavra cantada, a igreja cantando a palavra, e a gente vê Cristo no corporativo. Não, realmente somos um em Cristo. No partir do pão a gente começa a ver a Cristo, mas o Evangelho não se trata de ver Jesus. Por mais que existe uma teologia que ela fala sobre ver Jesus, faz parte. Querer ver Jesus, todo mundo quer ver, né? Faz parte eu quero ver Jesus na minha esposa, nos meus filhos, faz parte. Querer ver Jesus, faz parte. Só que isso não é o todo do Evangelho. O todo do Evangelho é ver a partir da ótica de Cristo. Não é aquilo que você vê, é desde onde você está vendo. Porque você olhar para uma pessoa em uma situação de rua é uma coisa, Cristo olhar para ela é outra coisa. Você olhar talvez com piedade, não sei, é uma coisa, mas Cristo olhar para ela é outra coisa. Você me olhar aqui ministrando é uma coisa, agora Cristo olhando para mim já é outra coisa também. E assim por diante, porque o Evangelho é desde onde você vê, não é o que você vê. O que você vê faz parte, lembram disso, eu não estou anulando, faz parte. Mas é desde onde você está vendo? Cristo. É desde Cristo que nós precisamos ver as coisas. Porque Cristo, a opinião dele é diferente da nossa. Então, vamos para o segundo tópico. A visão temporal encarnada em um homem. 2 pontinhos. Salomão. A visão temporal encarnada em um homem. Visão temporal, tá? Aquela que se acaba. A visão temporal encarnada em um homem. 2 pontinhos. Estou estilo professora, né? No ditado, né? Salomão. Vamos falar do nosso amigo Salô. Vamos fazer um panorama de Salomão? Obviamente é uma pessoa que começou bem e terminou mal. Ele caiu mesmo naquilo que ele escreveu. Por exemplo, um exemplo de Salomão. Ensina a criança no caminho que se deve andar, né? Para que no fim, né, não se desvie. Meu Deus, Salomão, foi tu mesmo que escreveu isso? Né? A gente sabe como é que foi o final de Salomão, né? Mas ele aconselhou isso. Ele não conseguiu se tornar aquilo que ele escreveu. Estão pegando? Pode continuar? Então vai. Salomão é conhecido porque ele respondeu a Deus de uma maneira muito satisfatória. Deus falou, pede o que quiser, e ele pediu sabedoria. Quer uma lição de casa? Vai lá na palavra sabedoria
e pesquise no hebraico o que ela significa. Essa é a lição de casa, porque eu não posso entrar aqui, eu vou falar sobre outra coisa, tá? Não sobre sabedoria. Seguimos. Conhecido por a sua autoria de 3 livros da Bíblia: Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes e alguns salmos. Tu vai ver que salmos, ele escreveu alguns salmos também. Todos eles escritos têm um abismo de diferença no de Eclesiastes. Se tu olhar o Provérbios, o Cântico dos Cânticos e alguns salmos de Salomão, ele vai ter um abismo gigantesco para o Eclesiastes. O Eclesiastes, ele parece que realmente é outra pessoa escrevendo. Não é o mesmo Salomão, parece, que é outra pessoa. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes, obviamente, ele era um senhor de idade. Ele era um ancião que experimentou muita coisa da vida e ele estava deixando um conselho. Por isso que os livros são bem diferentes. Tipo, o Cântico dos Cânticos, ele estava enamorado, né? Estava apaixonado e ele estava na sua máxima virilidade. Então ele escreveu aquilo ali, mas o Eclesiastes é um senhor de idade no fim da vida e completamente insatisfeito, como todos sabem, né? E no final da sua vida, como um ancião, escrevendo o livro de Eclesiastes, temos que levar em conta uma coisa: as mulheres o corromperam. O fim de Salomão não foi agradável para Deus. 1 Reis 11:4. O fim de Salomão não foi agradável para Deus. Nem começou ainda, irmão, vai dar certo. Olha só. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão. Sucedeu no tempo da velhice de Salomão. Então está falando do quê? Do mesmo tempo do Eclesiastes. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Eu podia falar mais sobre isso aqui, mas hoje é dia da mulher, eu vou poupar. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Davi era o modelo de coração, sim ou não? O Antigo Testamento, Davi era o modelo. Já foi modelo. Davi já foi um modelo de coração. Não é mais, porque veio um modelo perfeito chamado Jesus Cristo. Então Davi já foi um modelo. Hoje não é mais. E ele não conseguiu atingir um modelo no final da vida dele, porque ele foi corrompido com os deuses das suas mulheres, né? Então, Salomão, final triste, não conseguia entregar o que Deus esperava dele, não conseguia ser fiel igual ao seu pai. E agora pense comigo, ele escreve uma carta, um livro chamado Eclesiastes, totalmente absorvido pela temporalidade. Salomão, ele olha ao redor dele, ele olha para dentro dele, e essa frustração faz com que ele escreve um livro chamado Eclesiastes. Eclesiastes é um senhor de idade, frustrado com as coisas ao seu redor, com o seu interior, e nós já vamos entrar aqui, e ele começou a escrever isso. Todos entendem? Amém? Então vamos analisar Eclesiastes 1:1. Verso 1, e depois o verso 2 e o verso 3. Olha só. Lembrando que estamos na escola Ministro Fiel, né? Então era obrigado a falar sobre pregação. Então, obviamente, a gente veio pegar um pregador do Antigo Testamento. Palavras do... Por quê? Porque ele se considerava um pregador, Salomão. Palavras do pregador. E aí ele se apresenta, né? Nada mais, nada menos, filho de Davi e rei em Jerusalém. Segue. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. 3. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Pode deixar aí
por favor. Deixa no 1. Primeira coisa, Salomão se apresenta como um pregador. A palavra pregador significa aquele que reúne uma assembleia e ensina. Essa palavra. Que ele está dizendo assim, ó, eu sou uma pessoa que reúne umas assembleias e ensina as pessoas. Essa é a palavra pregador aqui, no original. Então, ele é um instrutor, um pregador, um ministro, um professor. Na verdade, Salomão, ele estava dizendo o que nós estamos fazendo aqui. Ok? Mas vai no verso 2. Gente, olha o verso 2. Vaidade e vaidades. Diz o pregador, vaidade e vaidades. Tudo é vaidade. Só nesse verso, a palavra vaidade aparece 5 vezes. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente deixa passar, né? Como é que a gente deixa passar um versículo que tem 5 vezes a mesma palavra? O que é a vaidade? Muitos aqui já passaram por essa aula no CEAP, né? E a gente sabe que vaidade não tem nada a ver com a palavra em português. Vaidade significa vazio. Essa palavra vaidade significa vão. O que é vão, o que é vazio. Para ser mais exato, a palavra vaidade significa vazio de substância. É que não tem substância, é vazio. Então, vamos olhar ali para o verso enquanto você vai anotando, alguns podem ir olhando também. Para o verso aqui, está dizendo aqui, ó, vazio de vazio. Diz o pregador, vazio de vazio, tudo é vazio. É um pregador, lembrando que nós estamos falando de ministro aqui, né? É um pregador que está dizendo, tudo é vazio. A perspectiva, a ótica dele como pregador, qual que é? É tudo vazio para mim. A insatisfação, a maneira de ver as coisas, para ele estava tudo vazio. E nós precisamos concordar com ele. Estava tudo vazio mesmo. Ok? Ou seja, tudo é vão. Tudo para mim não tem sentido. Porque se é vazio, não tem sentido algum. É vazio. Tudo é vão. Agora eu te pergunto, por que esse senhor de idade, esse ancião, chega nessa conclusão? Querido, ele está dizendo que tudo é vazio. Só que existe um porquê por trás disso. Ele não ia dizer do nada. Ó, gente, é tudo vazio e foi embora. Existe um por trás do como. Existe um porquê. Existe algo que ele passou que fez ele ter esse discurso. Porque no Antigo Testamento era assim. O discurso era sobre aquilo que via. Vou te fazer algo para tu pensar. Moisés, quando vê a idolatria no povo, o que ele faz? Quebra a tábua. Essa foi a pregação dele. Qual? Quebrar a tábua. Deus mandou quebrar? Deus mandou quebrar, irmãos? É claro que não. Mas aquilo que ele viu, ele respondeu daquela maneira. Imaginando, eu acho que eu vou quebrar a tábua que vai adiantar alguma coisa. Não adianta nada, né? Eu queria muito falar sobre isso aí, sobre quebrar a tábua, mas também não dá tempo. Fica para outra sessão, outro dia, né? Seguimos. No verso 3, temos uma outra coisa no verso 3. Vamos ler de novo o verso 3. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Aqui nós estamos vendo o pontapé de onde que o pregador Salomão, pastor Salomão, está ministrando. A partir de onde? De onde que ele está vendo para sair a ministração dele? Olha lá, ó. Olha ali. Qual que é o objeto? Homem. Salomão começou a falar a partir da visão do homem, da humanidade. E qual que é o tempo e o lugar que ele estava? Qual que era o lugar? Aqui. Debaixo do sol. Então ele estava falando do homem.
e estava falando debaixo do sol, de uma realidade. Quando fala debaixo do sol da Bíblia, você pode acreditar numa coisa: é a realidade terrena, passageira. Se vai, o sol vai e depois volta de novo. Repetitiva. Por isso está debaixo do sol. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o ponto de partida da pregação de Salomão? O homem. Qual é o tempo? E desde que lugar ele está pregando? Vamos continuar. Qual é o ponto de partida? É Deus? É o homem. Então, tipo assim, ó, nós, quando vamos ministrar, qual que é o nosso ponto de partida? É Deus. Porque Deus é fonte de toda a revelação e todo poder. E tudo, toda a escritura, toda a palavra vem de Deus. Então, nosso ponto de partida é eterno, é celestial, ok? O ponto de partida de Salomão foi o homem. Vai ficar cada vez melhor, tá? Mais claro. Então, tudo está centralizado no ser humano e as suas expectativas, seus fracassos, frustrações, imperfeições, sentimentos e sensações. Eu vou continuar. Segundo, qual é o tempo que Salomão estava? Qual é o tempo que ele estava? Qual é o tempo que ele usa na sua ministração? Qual é o tempo que ele está usando para ensinar as pessoas? Desde qual tempo? Qual que é o ponto de partida? Homem. Ele olha para o homem e começa a pregar. Qual é o tempo que ele está? Só um pouquinho. Qual é o ponto? O tempo que Salomão usa é esta vida. A vida passageira, a sua vida, né? A nossa vida, né? Eclesiastes 2:3. Lembrando que eu estou falando agora do qual é o tempo, né? Qual é o tempo? Qual que é o pontapé de partida da pregação de Salomão? Homem. Qual que é o tempo? Nesta vida. Olha só. Busquei no meu coração estimular com vinho e minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem. Olha só, mais uma vez, olha lá, debaixo do céu, durante números dos dias da sua vida, da temporalidade, daquilo que acaba. Imagina eu ficar pregando para vocês de algo que é passageiro, que acaba. Eu tenho essa opção? Tenho. Eu tenho essa opção. Eu posso chegar e dizer para vocês aqui, ó, gente, Deus vai dar um carro para todo mundo aqui. Qual que vai ser a diferença minha para o Salomão? Nenhuma. Por quê? Porque o meu ponto de partida é o homem e o tempo que eu estou é a temporalidade. Estão entendendo? O tempo que eu estou é a temporalidade. Então, tipo, a nossa função como ministro não pode ser de falar das coisas desse mundo. Seguimos. Terceiro elemento. Qual que é o lugar que ele está pregando? Deixa no 3 ainda, tá? Qual que é o lugar? Qual que é o objeto? Homem. Qual que é o tempo? Nesta vida. Para te ajudar, né? Objeto, homem. Tempo, nessa vida. E qual que é o lugar que ele está pregando? Aqui, ó. Olha para mim aqui. Ó. Debaixo do céu. Por que eu tô... Olha só, vou dar um spoilerzinho. Por que eu estou falando por que Salomão fala debaixo do céu? Vou te dar um spoiler. Porque Paulo fala assim, ó, nas regiões... Opa, eu só vou te dar esse gostinho só para tu ficar até o final. Salomão era homem, o tempo nesta vida e debaixo do céu.
O lugar que ele estava, debaixo do céu. A pregação dele, debaixo do céu. E qual que é? Nós ministramos desde onde? Em Cristo. Aonde? Nas regiões celestiais. Estou dando só um gostinho para tu dar uma soltada aí e ficar mais feliz. Então o lugar é debaixo do céu. Debaixo do céu fala da dimensão que ele está vendo as coisas, da qual ele vai ensinar. Então eu quero falar mais uma vez para ser repetitivo, que é o que? O objeto, que é o ponto de partida. Homem. Qual que é o tempo? Nesta vida. E qual que é o lugar que eu estou pregando? Debaixo do céu. Isso é uma pessoa carnal ministrando a palavra. Uma pessoa carnal, ela está pregando isso. Homem, ela está falando sobre o homem, as coisas passageiras, as coisas que se vêm e vão, porque está debaixo do céu. Isso é uma pregação carnal. Isso não é uma pregação eterna e espiritual. Seguimos. Esses três elementos têm algo em comum que se conecta. O que é? Todos os três são temporal. Todos os três estão numa dimensão de temporalidade. Nós, como ministro do Evangelho, nós não devemos falar de coisas temporais. O pior, né? Prometer algo temporal. Por quê? Porque o Evangelho ele é eterno. Nem cabe numa mensagem do Evangelho algo temporal. Não cabe. Quando eu estava montando essa ministração, ela se esbarrou com... às vezes eu levanto da cadeira para dar uma caminhada assim, para dar uma refrescada na mente, sabe? E aí eu estou falando sobre uma mensagem carnal. Aí eu fui ali no Instagram, aí o que acontece? No Instagram a gente vê, né, absurdos, né, sobre o Evangelho. E na hora que eu abri, apareceu, acho que foi alguém que mandou, tem uns irmãos aí que vocês sabem, né? Eles mandam as coisas. E tinha uma irmã que ela estava indo profetizar para o pastor, e ela falou bem assim, ó: eis que chegou o tempo do seu helicóptero. Na hora que eu estava... Então, tipo assim, na hora que eu estava preparando essa ministração, eu falei, cara, tipo, e com toda a franqueza que existe, eu não dei nem um sorriso de canto. Eu não dei nem aquele sorriso de canto. Eu levei aquilo com muita seriedade. Porque eu fiquei pensando, isso aqui é um absurdo. Não que o pastor, por mim ele pode ter, ele que tenha o helicóptero. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é a vida de Cristo em nós, cara. Então, tipo, quando eu olhei aquilo, não teve uma risada, eu não esbocei, tipo, meu, que loucura. Ou sei lá, essa irmã está, sei lá, demente, está pirada. Não, me esboçou, tipo, uma dor de ver que aquilo não é profecia, e com todo respeito, aquele cara não é um pastor, e com mais respeito ainda, não tem nada do que o Senhor está fazendo ali, porque aquilo ali tudo é temporal. Se vai, passageiro, é vão, tudo é vaidade naquela pregação, lógico. Eu estou falando com respeito, eu estou te dando um diagnóstico aqui. Não odiamos essas pessoas, você tem a função de levar essas pessoas a Cristo. Mas se você veio aqui, é porque você quer ser um ministro fiel. E o ministro fiel, ele acaba com o engano, ele destrói o engano por uma palavra. O ministro fiel, uma frase dele, ele extermina o engano. Ele liberta pessoas numa frase, porque ele é exato naquilo que o Senhor está falando. Ele liberta uma pessoa, às vezes numa fala só. Posso seguir? Então Salomão ele vai expressar o seu entendimento e ter uma conclusão desde uma mente sem perspectiva, vazia, temporal. Eclesiastes 2:17. Vai ser difícil sair do Eclesiastes, tá, gente? É porque estamos falando de uma mente vazia, temporal, carnal e frustrada. Um pregador frustrado. Tu acha que eu não me vi em Salomão há anos atrás?
pregando frustrado, pregando para bater nos irmãos, pregando para dar uma indireta para alguém. Esse é o Salomão. É a mente carnal. Tu acha que eu não me vi, pastor Elias? Eu me vi várias vezes. Meu Deus, isso aqui eu fui Salomão. Mas hoje a gente está aqui, né, sendo mais exato, sendo fiel. Por isso, olha só o pregador, gente. O homem mais sábio do mundo. Eu te pergunto, por que quando sobe na tribuna, sai uma pregação maravilhosa, mas por trás do bastidor, na casa dele, ele vai te responder isso aqui, ó. Eu odeio a minha vida. Não amo mais a minha esposa. Não suporto meus filhos. A pergunta é, desde onde você vê as coisas? A partir de onde você ministra a palavra de Deus? Vamos lá. Por isso eu odiei essa vida. Porque a obra que se faz, meu Deus, debaixo do sol, mais uma vez, gente, me era penosa. Sim, tudo, olha aí, meu Deus, gente, tudo é vaidade. Mais uma vez a palavra é vazio. E aflição de espírito, tudo é vazio, tudo é aflição. Olha a visão de Salomão, gente. Se dizendo pregador, se dizendo o homem mais sábio. E eu não estou querendo desqualificá-lo aqui. Realmente, a Bíblia diz que não tem homem antes dele mais sábio, nem haverá depois. Só que eu te pergunto, qual é a função de ter a sabedoria e não ter a vida para exercer sabedoria? Salomão, ele não tinha a vida de Cristo para exercer a sabedoria. A sabedoria é colocar em prática o que você conhece, gente. Conhecimento e sabedoria é diferente, né? A sabedoria, ela te dá a arte de executar aquilo que você conhece. Então, como é que vai? Você pegou? Pegou essa chave? Desculpa. Vamos lá. Por isso eu odiei essa vida. Tudo que foi vivido, experimentado nessa vida, chegou a um ponto de repugnância, de nojo. Olha o ponto de vista de Salomão. Olha o ponto que chegou esse homem. Mas eu te pergunto, por que ele teve essa conclusão? Por que Salomão olhou para a vida dele e falou assim, ó, eu odeio essa vida? Por que ele fez isso? Eu te pergunto. Porque o ponto de partida dele era o homem, o tempo e o lugar debaixo do sol e nessa vida. Por isso que ele odiou, porque o ponto de partida dele, de ver as coisas desse mundo, era o homem, não era Deus. Por isso que ele odiou essa vida. Nós que temos o Espírito Santo, o nosso ponto de partida é Cristo, por isso que nós amamos essa vida. Nós amamos viver essa vida. Sim ou não? Amém, espero que sim. Como que era o sentimento de Salomão? Qual que era o sentimento dele? Eclesiastes 1,14. Acho que é o último de Eclesiastes, né? É o último de Eclesiastes, vai dar certo. Eclesiastes 1,14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vazio, vaidade e aflição do espírito. Vai na NVI, por favor. Aqui. Olha a diferença de tradução. Mas essa aqui está mais próxima do original, tive que investigar. Olha a diferença de tradução, tá? De uma para outra. Observei tudo que é feito debaixo do sol. Vi que tudo era inútil. E correr atrás do vento. Eu queria a palavra correr atrás do vento, porque ela é citada mais de 10 vezes em Eclesiastes, tá? Correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? É correr atrás de algo impossível de alcançar. Que é o quê?
frustrar. Quando você vê na Bíblia correr atrás do vento, você vai ver, é a mesma coisa que frustração, é a mesma palavra. Porque correr atrás do vento é você correr atrás de algo que você nunca vai alcançar. Isso é correr atrás do vento. Então, qual que era o sentimento de Salomão? Eu estou correndo atrás de algo que eu nunca vou conseguir alcançar. Queridos, já teve pessoas que caminhou comigo, me falando assim, ó, a palavra que vocês pregam parece que ela é impossível de alcançar. E realmente, o homem não consegue alcançar a palavra que a gente está ministrando, mas Cristo já cumpriu tudo. Para você ter uma vida de obediência, você precisa estar com um corpo morto. Para o poder de Cristo e o poder da ressurreição fazer diferença na sua vida, o poder da ressurreição só habita no corpo morto. Não tem outro lugar que ele quer entrar, habitar e governar. Então, correr atrás do vento aparece 9 vezes, eu falei 10, né? 9 vezes no livro de Eclesiastes. Como que alguém tinha tudo desde o ponto de vista terreno pode falar dessa maneira? Vamos pensar no Salomão, o Salomão nos dias de hoje. Sem dúvida, uma vida sonhada por muitos. Sim ou não? Sonhada pelo mundo inteiro. O mundo todo desejaria ter a vida de Salomão nos dias de hoje. O mundo inteiro. Hoje a rede social está vendendo a vida de Salomão. O mundo inteiro. Seguimos. Filho de um rei. Linhagem messiânica. Agora vamos falar dele. Filho de um rei. Qual que era a linhagem dele? De mim virá o Messias. Só o nível dele, né? A linhagem messiânica no sangue. Recebeu um reino nas suas mãos, no ápice. E ele tinha a sabedoria de Deus para governar ainda. Então, tipo, olha o nível de pessoa que eu estou falando, gente. O cara tinha a sabedoria que veio de Deus. O reino que ele recebeu, no ápice do governo. Pensa, o país dele estava no primeiro mundo, gente. E ele era o governador. A linhagem messiânica, filho de rei. E poder, fama, dinheiro e muito dinheiro. E prazeres. Este era Salomão. O mundo inteiro. E querido, entenda uma coisa, eu não estou dizendo que isso aqui é pecado, tá? Ter dinheiro, tá? Tenha dinheiro e me ligue, né? Me ligue para ir lá, né? Tenha dinheiro e me ligue para ir lá desfrutar, por favor, né? Paga pizza, não tem problema. Eu estou falando do desejo que o mundo tem, de quê? De ser igual a Salomão. De ser milionário, de ter a fama de Salomão, que os países ao redor iam lá só para ver Salomão. O desejo de fama. E fora o desejo, né, desordenado, né, com as suas mulheres. Então, seu desejo, vamos dizer, sexual, totalmente deturpado e ultrapassou qualquer coisa de qualquer ano, eu acho. E mais uma coisinha, que você não pode esquecer, que Salomão também, não podemos esquecer. Salomão foi encarregado pelo pai dele de edificar o templo, morada de Deus. E como que ele responde? Vou voltar. Me ajudem. Salomão, filho do rei, o reinado estava no ápice, sabedoria veio do céu, mulheres tinha qualquer uma, riqueza, todas, poder, todos, e o pai dele deixou a planta da morada de Deus, ok? Ele era responsável para criar a casa de Deus. Olha que coisa linda. Ele era responsável para montar a morada de Deus. Foi para ele, a promessa era para ele. E ele fez isso. Salomão, uau, que vida linda. O que você tem a dizer sobre a sua vida, Salomão? Por isso eu odiei essa vida. Essa é a resposta de Salomão.
que chegou no ápice terreno e no espiritual também, porque ele construiu a casa de Deus. Irmão, não é tão legal quando a gente está edificando a casa de Deus? Não é maravilhoso quando a gente vê a casa de Deus crescendo? É poderoso, mas o que a pessoa responde? Eu odeio a minha vida, eu vivo desanimado, eu vivo triste, eu vivo depressivo. Por isso eu odiei essa vida. Desde onde você está vivendo a sua vida? Desde onde você ministra a palavra de Deus? Porque essa é a situação de Salomão. Acabei de mudar a configuração mental da sua perspectiva, né? Porque eu sei, nós estamos hoje, a gente está muito envolvido nas redes sociais. A rede social, ela vem de Salomão, edificando um templo que Deus não habita mais, querendo ser rico, poderoso, prazeres. Só que eu vou pegar a fala de Salomão. Tudo é vazio sem a substância de Cristo. Tudo é vazio. No final da tua vida, você vai pregar a 100 nações, mas no final da sua vida, você vai olhar para sua esposa e dizer: eu odiei essa vida, muito cansativa. É sobre isso que é uma mente carnal, gente. A mente carnal, ela reclama. A mente carnal sempre está insatisfeita. A mente carnal, ela olha para as pessoas, não olha para Cristo. Você está entendendo, não? Estão entendendo? Alguém quer fazer alguma pergunta, não? A gente pode abrir numa pergunta agora. Uma ou duas aí, tudo bem. Tá legal? Depois a gente ali tem um grupo ali, você pode mandar no privado também, tá? Tudo para Salomão era vazio e sem sentido. Ele odiou essa vida. O que o mundo deseja, Salomão falou: eu odeio. Por quê? Porque não tinha sentido, não tinha substância. Esse era o pregador Salomão. Vou te dar um conselho. Diversas vezes eu tentei fazer Provérbios, capítulo 1, no dia 1 de janeiro. Tem problema nisso? É claro que não. É maravilhoso ler Provérbios no dia 1 e o Provérbios 2 no dia 2, né? E o 3 no 3 e assim por diante. 1 Provérbios por dia. É lindo fazer isso. Mas se você não tem a vida de Cristo, você lê Provérbios e fica triste. Porque é impossível de cumprir Provérbios sem ter a vida de Cristo. É impossível, irmão. Provérbios é para uma pessoa que nasceu de novo. Se você lê Provérbios e fica triste lendo Provérbios, significa que tem muita parte do velho homem ainda lendo Provérbios que não é para ler. O velho homem não foi feito para ler a Bíblia, irmão. O velho homem não entende a Bíblia, irmão. Quem entende a Bíblia é a mente de Cristo. E essa mente entende. Por isso que quantas vezes você leu Provérbios e ficou frustrado? Não, quando chegou no 3, no 4, já abandonou, né? Ah, deu, acabou. Provérbios é uma surra. É uma surra no antigo homem, irmão. Porque no novo homem, o novo homem cumpre cada palavra que está ali, irmão. O antigo homem grita no Provérbios. Deixa gritar. Não consegue cumprir, ele que grite. Mas o novo homem não. O novo homem, ele cumpre cada palavra de Provérbios, irmão. Amém? Vamos para o ponto 3? A visão do apóstolo Paulo e a centralidade do Evangelho. A visão do apóstolo Paulo e a centralidade do Evangelho. Queridos, a visão de Paulo era completamente oposta de Salomão. Completamente oposta. Porque Salomão é a encarnação da visão temporal. E, falando de visão, lembra que a visão não é a visão da igreja base, não é a visão de igreja, nada. Por que nós estamos falando de uma visão? Porque aquilo que você vê vai determinar aquilo que você vive e aquilo que você prega. Ó, aquilo que você vê determina aquilo que você vive e aquilo que você prega. Então, se tu tiver uma mente caída, tu vai pregar Salomão mesmo, né? Ah, tudo é ruim, tá tudo ruim. Não, o diabo está furioso, irmão. Né? Não tem?
A gente já pegou, né, o microfone para falar isso, né? O diabo está furioso, o diabo está endiabrado, está endemoniado. Acho que o diabo está endemoniado. Não que não esteja, mas nós precisamos ministrar a partir de Cristo, sim? Ei, o diabo para Cristo é um mosquitinho, né? Zzz. Seguimos. Primeiro ponto que eu quero falar aqui. O evangelho centrado em nossas necessidades. Querido, agora vai ser bem prática de pregador, tá? Você pregador da palavra aí, fica atento. O evangelho centrado em nossas necessidades. O que é isso? Um evangelho centrado em nossas necessidades. O evangelho é a vida de Cristo, lembra no começo? Sim ou não? Então, se o evangelho é a vida de Cristo, o que é um evangelho centrado na sua necessidade? Vamos lá. O evangelho centrado na necessidade é um evangelho. Deus vai te dar. Deus vai te dar o quê? Se Ele já deu Cristo. Tu quer mais algo? Tu quer mais algo ainda? Tem algo maior que Cristo? Não tem. Você já tem tudo. Você só precisa ver aquilo que você tem dentro de você. A igreja não precisa de avivamento. A igreja precisa ver aquilo que importa. O que é o evangelho centrado em nossa necessidade? Irmão, eu escrevo isso aqui, mas eu vou lembrando de mim uns anos atrás, né? Era minha porção, fazer o quê? Deus vai te dar, recebe a sua, 3 pontinhos, né? O irmão já completou ali, né? Recebe a sua, 3 pontinhos. Recebe aqui a sua tal. Tome posse da sua, 3 pontinhos. O evangelho centrado na necessidade do homem. Querido, o evangelho não tem nada a ver com a tua necessidade. Por mais que vai transformar a sua necessidade, ele não tem nada a ver com necessidade, o evangelho. O evangelho é a vida de Cristo. O evangelho é a realidade de Cristo. O evangelho é eterno. Não tem como eu comparar o evangelho com uma necessidade, gente. É impossível eu chegar e dizer, pregar o evangelho em cima de uma necessidade. Sabe por que não bate? Porque não tem nenhum gostinho de haver alguma coisa. Não tem nada a ver. O evangelho não é centralizado na necessidade. Pode apontar? Pode, Jesus apontou várias vezes. Tinha lá um paralítico. Não, levanta e anda. Ah, mas tu falou que ele não fazia necessidade. Não, ele está apontando para uma realidade. Não é porque ele queria satisfazer aquela pessoa. Ele estava apontando para uma realidade. Ele estava dizendo, no reino de Deus, não tem ninguém que não se move nas pernas. No reino de Deus, todo mundo caminha. Então você levanta. Jesus estava apontando para uma realidade, não curando uma necessidade. Era algo maior. Estão entendendo? Jesus diz assim, ó. A opinião de Jesus sobre coisas temporais, sabe o que é? Ele diz assim, ó, não se preocupe com o que vão comer, não se preocupe com o que vão beber, não se preocupe com o que vão vestir. O que Jesus está dizendo? Aquilo que é temporal, você não deve se preocupar. Mateus 6,31. Coloca na King James aí, pastor Léo. Porque na Almeida não vai ter a palavra que eu quero. Vai uma para o lado, vai para 32. Volta para 31. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que tudo temporal, comer, beber, vestir, segue. Para o 32. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas as coisas. Então por que eu vou pregar baseado numa necessidade se o Pai Celestial já sabe da sua necessidade? Buscar e eu ministrar a partir da necessidade, está ali, ó. Pois são os pagãos que tratam de obter essas coisas.
Então, existe, com todo respeito, nossa, existe um paganismo no meio dos pregadores. Qual que é o paganismo? Falar de coisa temporal, da necessidade do homem. Jesus está dizendo, é o pagão, é o que não me conhece vai atrás dessas coisas, porque quem me conhece sabe que o meu Pai vê toda a necessidade. Estão entendendo? O comportamento de alguém que não conhece Deus é ir atrás de coisa temporal. Uma pessoa que não conhece o Pai, ela corre atrás de coisa temporal. Eu vou no culto para mim receber algo temporal. Eu vou fazer uma campanha para mim receber o quê? Algo temporal. Eu vou fazer tal coisa, um jejum, né? Para mim receber, muito provável, algo temporal. Que tem começo, que tem meio, que envelhece, carece e entra em estado de desaparecimento. O Evangelho não está baseado nas nossas necessidades. Estão entendendo? Posso ir? Vai piorar, tá, irmão? Esse aqui eu deixei de primeiro só para a gente ser legal. O Evangelho centrado em êxitos pessoais. O Evangelho centrado em êxito pessoal. O primeiro Evangelho foi a necessidade, né? O segundo Evangelho, êxito pessoal. Esse aqui não é tão comum. O que é viver um evangelho com êxito pessoal? É o evangelho de olho nos números, no reconhecimento, nos cargos que vão ocupar, na posição, em uma espécie de carreira. Querido, se o evangelho está te apresentando uma espécie de carreira, que você vai atingir um êxito, querido, é qualquer coisa, mas não é evangelho. Né? Eu vou cumprir tal coisa porque eu quero ser tal. Aí depois do tal, você vai evoluir para o ministro tal. Aí do ministro tal, tu vai ser o diácono tal, o presbítero tal, para o evangelista tal. Não, não é uma carreira. O evangelho não é carreira, gente. Isso não existe. Não existe carreira no evangelho. Eu creio nos ministérios. Eu creio nas graças ministeriais, tá? Quem não me conhece aí, né? Eu creio nas graças ministeriais, apóstolo, profeta, né, mestre, evangelista e pastores, creio muito. Creio no serviço dos santos, na tarefa de serviço, presbitério e diaconia. Creio, não creio como ministério, mas creio como serviço da igreja. A diaconia, que é a zeladoria da igreja, creio muito. Presbitério, creio muito também. Eu não estou anulando nada disso. Eu estou dizendo para você que uma carreira de êxito dentro da igreja, tipo, faça isso para ser isso, faça isso e vai de degrau em degrau até você ser um master, né? Isso não é evangelho, gente. Esse é o evangelho de êxito pessoal, de coisa temporal. Às vezes vai até esbarra com a verdade, né? Porque trata aquilo, né? É fácil, tipo, hoje em dia tem muita gente que coloca títulos, né? E eu não tenho problema com isso também. Hoje nós vamos receber o bispo Sérgio Mateus. A minha dificuldade é você chegar para esse homem e perguntar o que é um bispo. É muito provável que ele não vai saber responder. E eu lembro, e outra coisa, eu não acredito que bispo é um ministério, mas tudo bem, tá? Bispo para mim não é ministério, é serviço também. É um inspetor que vai nas igrejas ver o que está sendo ministrado e como é que está funcionando a igreja. Isso não é um ministério, isso é uma inspeção, isso é serviço. Ministério é as graças ministeriais: apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Amém? Posso continuar? Então, não, olha só, botei até uma frase de efeito, tá? Depois tu vai receber o material, né? Não há maior fracasso do que ter êxito em coisas que não importam na eternidade. Não há maior fracasso, estão anotando? Não há maior fracasso de ter êxito em coisas que não importam na eternidade.
Imagina. Nossa, tive êxito nisso. Ok, mas o que implica na eternidade? Nada. Então não teve êxito nenhum, né? Se não implica no eterno. Agora a gente vai para o outro, irmão. Esse aqui é o mais perigoso, vamos se dizer, né? Que é o evangelho centrado nos sentidos naturais. Esse aqui, talvez você não foi pego no evangelho da necessidade. Talvez tu vai olhar para mim, pastor, eu nunca fui pego no evangelho da necessidade. Ah, tome posse, pega a tua, toma lá e toma de cá. Eu não peguei nada disso, eu consegui, eu já tive um entendimento, eu não peguei isso, talvez tu não pegou. Talvez você não chegou e entrou numa época de êxito. Ó, vou fazer tal coisa porque agora eu vou evoluir. Agora eu vou fazer tal curso porque eu vou evoluir. Agora eu vou dar tal oferta e o dízimo para mim evoluir. Não, talvez você não passou por isso. Mas esse aqui do sentido natural, eu creio que não vai ter um aqui que vai se fugir disso aqui. Todo mundo já deve ter caído no evangelho centrado nos sentidos naturais. Vamos ver o que é o evangelho centrado no sentido natural. Lembrando que eu falei da necessidade, do êxito, e agora eu vou falar do sentido natural, que é onde está boa parte da igreja hoje. Não estou dizendo que a igreja é má, não estou dizendo que os irmãos são maus. Os irmãos não são maus. Na verdade, os irmãos são irmãos, são maravilhosos. Só que isso aqui é que tem impedido da igreja amadurecer. O que eu vou falar aqui é o impedimento da igreja amadurecer estar aqui. Estou feliz aqui com a escola para dar um quebra-gelo e me esticar. Porque podemos conferir aqui, sobriamente. Abre Judas 1,19. Judas 1. Ninguém fala Judas 1, né? Ó, quem for pregar na igreja amanhã, alguma coisa, ó, sei lá, prega sobre Judas. A gente deixa o Judas ali às vezes de lado, né? Eu gosto quando alguém fala, abra comigo Obadias. Meu Deus, vai falar o quê? Eu só tenho uma folha. O Judas, a gente esquecemos dele. Vai lá na... Não, vai na NVI. Deixa eu ver. Provoca a divisão entre as coisas dominantes. Não, deixa eu ver. Não. Vai na alguma Almeida para mim. Vamos ver. Eu também vejo eu colocar ali, né? Vai na Almeida. Quero ver uma palavra. Vamos ver. Aqui. Aqui. Estes são os que a si mesmos se separaram. Sensuais, que não têm o espírito. Sensuais que não têm o espírito. Eu queria muito a palavra sensual mesmo. Porque a palavra sensual aqui não tem a ver com sexualidade. Não tem a ver com sexualidade. A palavra sensual aqui não está ligada à sexualidade como de comum. A palavra sensualidade nesse texto tem a ver com os sentidos naturais. Tem a ver com o sentido natural. Por quê? Porque ela te seduz. O teu sentido natural te seduz. Por que é tão difícil ouvir Deus? Porque a voz de Deus, ela, vamos se dizer, ela é um pouquinho mais baixa do que a voz da tua alma. A tua alma grita alto e tu acha que é Deus falando às vezes. Só que não é só a tua alma. Não é à toa que o Elias, né, quando foi ouvir Deus, procurou no trovão, procurou nos barulhos, nas movimentações. Não achou. Quando ele se aquietou, Deus veio no ouvido dele. A palavra sensual vem de psíquicos. Psíquicos. Refere-se a alguém governado pelo seu desejo natural, da alma, sem a influência do Espírito de Deus. O que é uma pessoa guiada sensualmente sem o Espírito?
É uma pessoa assim, que eu não estou sentindo. É igual agora. Está sentindo o poder de Deus aqui? Só um pouquinho. Você não está? Aí tipo assim, não, eu não estou sentindo, mas não é sobre sentir. O evangelho não é sobre sentir. Porque sentir faz parte da tua carne. É tipo assim, a gente chega no culto, como é que foi o culto, irmão? Eu não estava sentindo muito. Não, mas não é para tu sentir. O teu sentido te engana. Teu sentido, quem aqui nunca falou, eu vou fazer tal coisa porque eu estou sentindo e por aqui. Quando vai, quebra a cara. Porque não é sobre sentir, é sobre discernir no Espírito. O sentimento, ele vai te puxar para você dizer alguma coisa. Você vai chegar no local e você vai ser um termômetro espiritual, dizendo, o culto não foi tão bom, porque não senti. O louvor não foi tão bom, porque não chorei. Os sentidos naturais não entendem a Deus. O que entende a Deus é o teu espírito. Então não é sobre sentimento, gente, com todo respeito. Por mais que uma hora tu vai sentir, se você está no espírito, é lógico que você vai sentir. Você está sendo guiado pelo espírito. Mas se você é guiado pelo seu sentimento, irmão, você não vai dar. Querido, quem é guiado por sentimento é as crianças. Se eu abrir um pacote de pirulito aqui, elas vão ficar eufóricas. Porque elas são guiadas ainda por aquilo que elas sentem e vê. Então não é sobre sentir. Irmão, aquele tipo assim, pega o microfone e força, ele quer ver alguém chorar, irmão. Enquanto ele não vê alguém chorar, aí a pessoa chora, ele vai lá entregar uma profecia sensual. Não tem o Espírito de Deus. Eu estou afirmando isso, tá? Porque é bíblico. Não estou dizendo que você não pode chorar. Irmão, você está falando com o pastor Marco? Tem mais chorão que eu? Eu não duvido, no meio da aula eu começar a chorar. Eu gosto disso. Eu vim da igreja pentecostal, irmão. Mas ela não pode me guiar. Imagina, acordei meio de mau humor, não vou falar com a minha esposa. Como assim? Eu sou guiado por aquilo que sinto? Aí com a esposa a gente não fala, mas com o patrão, fala, senhor. Fala, pode falar. Ser guiado por aquilo que sente? Ser escravo. Isso é a coisa mais terrível que existe, uma pessoa assim. Imagina ser guiado por aquilo que sente. Que coisa mais triste, gente. E boba. É Salomão. Aquilo que ele viu e sentiu, ele vai ser guiado, vai pregar sobre aquilo. Você está entendendo? Estão entendendo? Tá. Naquilo que vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu experimento, são coisas de um ser que faz parte da sensualidade. Eu escrevi isso aqui antes do irmão pregar lá, tá, irmão? O irmão pregou lá aquele vídeo que todo mundo eu estou falando sobre ver, tocar e experimentar. Eu escrevi bem antes dele lá, tá? Não vai dizer que eu estou rebatendo o pastor lá, né? Mas o que eu estou dizendo? É que bateu sem querer, ele que está depois, eu que falei primeiro. A pessoa que toca, que vê, né? E que experimenta, é uma pessoa infantil, né? Que não viu a Deus, ela é ainda guiada por aquilo que sente. Tá, irmão? Não estou com espírito crítico aqui, olha a minha cara, irmão. Não estou criticando nada disso. Eu quero que vocês amadureçam, amém? Cresçam. E a gente saia daqui com uma perspectiva de evangelho maior. Uma perspectiva eterna maior. E até olhando um para os outros, sabendo servir. E não sendo um reclamão, né, no púlpito, né? Continuando. A temporalidade está ligada naquilo que eu sinto, no que é bom para mim, no que parece bom, no que eu vejo, no que eu toco, no que eu experimento, isso me governa. Querido, depois do Éden, a nossa maior ameaça começou a ser o nosso próprio interior. Depois do Éden, a nossa maior ameaça qual que é? O diabo? Não, é o nosso interior, porque ele nos engana. O coração é enganoso.
Então, depois do Éden, o que aconteceu? Depois do Éden, aconteceu que a sua alma, que foi feita para ser governada, começou a governar. É como se eu chegasse aqui para nós e dissesse assim, ó, gente, agora quem vai nos liderar é o meu filho Davi. Então o Davi é ele que vai nos governar aqui, é ele que vai nos pastorear. Tu acha que ele ia dar certo? Claro que não. É claro que não, porque nós ia ser governado por aquilo que ele está sentindo. O dia que ele estivesse chorando e triste, não ia nem para frente nem para trás, nós ia ficar esperando, ué, o que nós faz agora? Né? Porque ele é guiado por aquilo ali. Então a nossa alma, ela foi feita para ser governada, não ela governar. Querido, uma má decisão vem da alma. A alma grita, irmão. A alma grita, a alma, ela é a expressão do teu espírito. A alma é expressão, a alma expressa. Ok? Posso continuar? Então vamos lá. Estou acabando. Falta só a 4 e o 5. Essa aqui é a maiorzinha, né? Continuando. Então, aquilo que cremos é aquilo que falamos. Então, o que nós precisamos ajustar? Aquilo que cremos. 2 Coríntios 4:13. Segundo Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Olha ali. Como está escrito? Cri, por isso. Então, aquilo que eu creio, eu falo. É aquilo que eu estou fazendo aqui. Eu creio numa verdade, eu estou falando essa verdade. Eu não sei como é que tu foi ensinado nesse cri, por isso falei, né? Porque tem muita gente falando assim, ó. Você crê que você vai ter tal coisa? Eu creio. Então fala, eu declaro que eu vou ter tal coisa. E não é sobre isso. Não sei se nós fomos ensinados dessa maneira, mas não é sobre isso. O crer é sobre Cristo, é sobre Deus. Não é sobre o que você vai alcançar. Aquilo que você vai alcançar se trabalhar. Se administrar bem, vai dar certo, vai ter. Vai ser sucesso, maravilhoso. Só que o crer, por isso eu falei, então o que precisa ser ajustado nos pregadores da palavra? O falar ou o crer? O crer. Porque se você crê e você estiver equivocado, você vai falar equivocado. Se você crê equivocado, você terá uma vida equivocada. Se você estiver crendo equivocado, com uma vida equivocada, falando equivocado, você gerará pessoas. Qual que é o resultado? Então o nosso crer precisa estar ajustado. O nosso crer precisa partir de Cristo. E nós somos um em Cristo. Então qual que é o nosso entendimento? Precisa estar o quê? Dentro do um. Dentro de Cristo. Assim nós vamos ter unidade. Se o nosso crer não tiver ajustado, vai ser essa loucura. Um pregando o evangelho do êxito, o outro pregando o evangelho da temporalidade, da necessidade, o outro da sensualidade, né? O da sensualidade, lembra? Que é o que eu estou falando agora, ele é terrível. O da sensualidade é aquele que te expõe, é aquele que te manipula. Por quê? Porque tu tá quebrantado, irmão. Tu está quebrantado, tu vai para frente e ele vem te manipular. Irmão, toda mãe quer o filho no caminho do Senhor. Aí lá vem, abusa da palavra. Aquele irmão que tem um monte de empresa, está falido, né? Está tentando se reerguer, um monte de promessa nesse irmão. Por quê? Por causa da sensualidade. Aí tu tem que expor o teu pecado, que não era para tu expor para essa pessoa, expõe ali, porque você foi sensualizado. Fala de coisas que não era para ter falado. A conversa que era para ter com o teu líder, era para ter com a tua esposa, tu foi falar para o líder. Não, vai lá, se alinha em casa. Alinha o crer da sua casa. Não que você não possa pedir ajuda para o pastor, né, para o seu líder, não tem problema nisso. Mas precisa alinhar o crer da sua casa. Porque se você alinhar o crer, o falar também vai ser alinhado. Estão entendendo?
Então, uma visão equivocada vem de um crer equivocado, a pessoa crê equivocada. Talvez a sua vida não rompeu em algumas áreas, a minha ainda não, porque o crer sobre essa área está equivocado. Por que a gente vê tanta gente falando besteira e dizendo que é evangelho? Porque está falando errado? Não, porque o crer está equivocado, não sabe o que crer. Uma ou outra, né? Nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia. Aí o crer é óbvio que vai estar equivocado. Número 4. Caminhando para o fim. Visão eterna e visão terrena. Lembrando que visão é avaliar a realidade. Quero deixar mais claro aí, né? Visão é a avaliação de realidade. É aquilo que você vê. Não é a visão da igreja, não é essa visão que eu quero falar. É a visão, é aquilo que você está vendo. Qual é a consequência de um ministério terreno? Baseado numa carreira ministerial. No êxito ministerial. Qual que é o resultado? O resultado é visível, mas é equivocado. O resultado é baseado em números e carreira ministerial, mas é equivocado. Queridos, hoje mesmo, talvez hoje ou amanhã, não sei, durante a semana, vai ter pessoas reunidas em conferências para discutir o que funciona e aquilo que vai atrair pessoas a resultados visíveis. Não sei se você já participou de uma mesa dessa, onde na mesa a gente senta e eles falam, faz assim, que assim vai multiplicar as pessoas. Faz assim, que assim vai multiplicar a finança da igreja. Faz assim, que assim vai multiplicar tal. Assim atrai pessoas. Cristo só falou de uma atração. Em João 12, Cristo fala de uma atração só, sabe qual? Quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. É a cruz de Cristo que atrai, irmão. Se a gente quer atrair pessoas, fale da cruz. Mas hoje mesmo deve ter pessoas reunindo-se falando assim, não, faz assim, pastor. Faz assim que vai trazer gente. Faz assim que vai atrair números assim. Eu não sou um inimigo do número, porque ninguém é modesto, a gente quer que a igreja cresça, né? Ninguém é bobo. Não somos inimigos do número. Mas uma igreja cheia não tem a ver com o número. Tem a ver com o tanto que ela porta e entende de Cristo. Não tem a ver com o número. É o quanto ela é cheia de Cristo que vai determinar se ela é grande ou não. Porque lá no Apocalipse tu vai ver que tem igreja que acha que é grande e Jesus olha para ela e fala assim, ó, você é pobre, você é nua, você é cega. E uma igreja que é bem pobrezinha, ele fala, você é rica e nada lhe falta. Por quê? Porque na visão de Cristo, uma igreja grande é uma igreja cheia de Cristo. Então não tem a ver com números, querido. Por mais que o números um dia vai precisar de números até encher toda a terra. Mas uma igreja que está focada no evangelho temporal, ela precisa ver os números. Cria estratégias. O objetivo principal, ver resultado, mais do que a fidelidade de Deus. Eles desejam ver mais resultado do que a fidelidade de Deus. Os olhos estão no resultado e não na fidelidade de Deus. Isso é um fracasso no nosso meio, irmãos. O evangelho é diluído porque o objetivo é atrair e manter as pessoas. A diluição do evangelho também. Não fala dessa maneira, porque se falar dessa maneira as pessoas vão embora. Vão embora então. Mas também não precisa ser estúpido, né? Seja agradável. Quer virar a mesa, chama a pessoa num canto, chama a pessoa na sua casa, sirva ela primeiro. Depois que ela comeu e bebeu, aí tu vai lá e vira a mesa. O lugar de virar a mesa não é aqui. A mesa já foi virada, já, irmão. Na outra administração a gente vai entender mais. Mas tipo assim, vamos diluir a mensagem. Por quê? Para manter o povo.
Vamos diluir a mensagem, porque para o povo continuar ofertando. Vou diluir a mensagem, porque para o meu filho continuar indo na igreja. Vou diluir a mensagem, para quê? Para o visitante ficar na igreja. Não é sobre diluir a mensagem. Lógico, você precisa ser didático. Você não vai falar de algo que a pessoa não vai entender. Nós, pastores, temos um desafio. O quê? Pregar a palavra e a pessoa, o ancião, e o novo convertido, e o adolescente, e aquele que chegou de visitante, todos têm que entender. Eu sei que é um desafio grande, mas por meio do Espírito nós vamos conseguir dispensar aquilo que Deus quer. Estão entendendo? Então tá. Seguimos para o final desse número 4 e depois a gente vai para o 5. E é o último. O Evangelho vai determinar a visão do Evangelho determina o Evangelho que vivemos, a atitude que tomamos no ministério e o Evangelho que pregamos. A vida do Evangelho, o ministério e a mensagem estão totalmente conectados. Vida, ministério e mensagem estão totalmente conectados. Aquilo que eu estou pregando aqui está conectado à minha vida, está conectado o ministério que eu sirvo, e está conectado, qual que é o outro? Já me perdi já. A mensagem, né, que eu estou pregando, meu Deus, é o principal aqui. Então, aquilo que eu ministro está conectado à minha vida, né, porque estou com a minha família aqui, isso aqui é resultado, né, da minha casa, e também aquilo que entre o ministério construímos e aquilo que a gente fala. Tudo isso tem a ver com o Evangelho. A tua vida, teu ministério e a tua fala, a tua mensagem que você carrega. Tudo isso está centralizado na eternidade e nas coisas eternas. Número 5. O apóstolo Paulo, o objeto, tempo e lugar. O apóstolo Paulo, objeto, tempo e lugar. Vamos voltar um pouquinho no Salomão rapidamente, para ver o que? Tudo é baseado no homem. Salomão, tudo é baseado no homem. Apóstolo Paulo, tudo é baseado em Cristo. Seguimos. O que a gente pode ver claramente? O fundamento determina a mensagem. A origem determina a tua mensagem. De onde que vem a tua mensagem? Do homem. Então, a mensagem vai ser carnal. Tu acha que eu não sou seduzido pela mensagem do homem? Eu fico de olho nas redes sociais, irmão. Aí a gente vê como é que a igreja está se comportando. Quando chega domingo aqui, ó, cara, eu me coço. Para quê? Para vir com a verdade que vai contra aquilo que estão tentando fazer agora. A minha vontade é quebrar tudo. Só que se eu fizer isso, é uma mensagem a partir do homem. Eu não posso pregar a partir do homem, eu preciso pregar aquilo que Deus mandou. E tu acha que eu não sou seduzido, irmão? De olhar para a rede social, está todo mundo caindo num papo e caminhando para aquele lado. A minha vontade é de fazer um vídeo e pedir para todo mundo, vocês ainda repostar o Rios. Reposta. Mas não é sobre isso. A mensagem precisa vir do eterno. A mensagem precisa prover de Cristo Jesus. Dos olhos fixos em Jesus. Então a gente, seduz, irmão, seduz demais. Seduz demais. Então vamos ver, o objeto, homem, tempo é nesta vida e o lugar, debaixo do céu. E agora o apóstolo Paulo. Objeto, qual que era o objeto de Salomão era o homem, qual que era o objeto de Paulo? Responde aí, irmão. Cristo. O objeto de Paulo, da ministração de Paulo. De Salomão era o homem, de Paulo, Cristo. Qual que era o tempo que Paulo vivia? O Salomão vivia qual tempo? Dessa vida. Paulo, eternidade. Salomão pregava desde o homem. E o tempo, essa vida, passageiro, temporal. Apóstolo Paulo, qual que era o objeto de pregação dele? Cristo. E qual que era o tempo que ele estava ministrando aquilo? Eternidade. O último, qual era o lugar que Paulo estava pregando? Desde onde?
regiões celestiais. Olha só como eles são opostos. Regiões celestiais é o lugar que Paulo ministrava. Este é o fundamento de uma vida, de um ministro, de uma pregação. Por quê? Porque é um grande perigo de você distorcer a palavra. Existe um perigo de distorção da verdade gigante. Qual que é o motivo de distorcer a palavra? São 3 motivos de distorção da palavra. 3 motivos de distorção. Qual que é o primeiro motivo? Primeiro motivo, ignorância. Uma pessoa, ela distorce a palavra, a verdade, porque ela é ignorante. E quando eu estou falando de ignorância, estou falando do desconhecimento de Cristo nas Escrituras. A ignorância tem a ver com o desconhecimento de Cristo nas Escrituras. Vou te desafiar. Você já conheceu uma pessoa que ela está há 30 anos no Evangelho, 20, talvez mais, né? 40, 50 anos no Evangelho. Leu a Bíblia, quantas vezes? Diversas vezes. E nunca foi transformado. Por quê? Se falar de teologia, sabe todas as linhas teológicas. Me explica a soteriologia. Explica do começo ao fim. Mas a sua vida, ela é ruim. Por quê? Primeiro versículo que a gente leu aqui. Essa pessoa, ela conhece a Bíblia, mas não conhece Cristo. Queridos, conhecer a Bíblia é uma coisa. Conhecer Cristo, irmão, é um abismo gigantesco. Totalmente diferente. Então, o que acontece? Nós conhecemos pessoas que conhecem a Bíblia, mas são ignorantes quando falamos de Cristo. Ela não tem a vida de Cristo, ela não sabe, ela não maneja bem a palavra da verdade, porque ela só conhece versículos, ela só conhece teologia, só que ela não conhece Cristo, porque quando conhecemos a Cristo, é isso que nos transforma. A Bíblia é uma ferramenta que nos leva até Cristo. Mas ela fechada ou aberta no Salmo 91 na tua casa, não vai adiantar nada. Nós precisamos conhecer a Cristo. Todos entendem? Então qual que é o primeiro motivo de distorcer a verdade? Ignorância. A pessoa que não entende o antigo pacto e o novo pacto em Cristo, prega qualquer coisa. A pessoa que não sabe o que é a nova aliança em Cristo, ela prega qualquer coisa. Mas pastor, ela está falando, ela prega qualquer coisa. Mas pastor, tem que pregar agora só Colossenses para frente? Só Atos 1 para frente, pastor, é isso? Está falando? Não. Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Não é sobre o livro. Ah, não prego mais ali porque está no Antigo Testamento. Não, pregamos Cristo aonde? Lá em Êxodo. Olhamos para o sacrifício, vou dar um exemplo do sacrifício levítico rapidinho, tá? Teve um dia que os levitas falaram para o povo que tragam as entranhas e o corpo do cordeiro jogue fora. Não, mas não é o corpo que a gente bota no altar? Não é sem as entranhas, né? Limpo, branquinho, perfeito, que a gente queima para sacrificar a Deus? Não, Deus falou assim, ó, não, eu quero as entranhas. Os miúdos, né? Eu quero as entranhas, e vocês jogam no altar as entranhas e o corpo vai fora. E eles pegaram as entranhas do animal e jogaram num altar e Deus mandou fogo naquelas entranhas. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que na nova aliança o fogo não vai no corpo, o fogo vai no seu interior. O fogo do Espírito está dentro de você. Por quê? Porque o Antigo Testamento, tudo é sobre Cristo. Tudo, tudo. Quando eu falo tudo, é exatamente tudo. Nós temos que olhar com um olhar investigador e extrair a mensagem eterna.
Porque tudo é sobre Cristo. Um dia a gente vai falar só sobre sombra. Quem quer ouvir mais sobre a sombra? Como funciona ver Cristo? É maravilhoso a gente olhar e começar a entender Cristo nas sombras. Eu amo isso, gente. Eu amo isso. Seguimos. Foi ignorância, né? 2, resultados. Obter número, obter resultado. Então, a distorção na palavra. Por que pessoas distorcem? Por causa do resultado. Se eu começar a enganar aqui, a gente descar o pão aqui, vira só a sala das crianças. Por quê? Porque a gente vai falar aquilo que as pessoas querem. Não que Deus mandou. Sim ou não? Então, ignorância, resultados. E o último e não menos importante, quem está anotando, crises. Agora, esse aqui pega, irmão. Esse aqui pega porque esse aqui vai pegar muito todos nós aqui. Por que eu botei crises? Irmão, se tu ficar muito tempo em crise, vai abrir uma opção de você negociar para sair dela. Nós não fomos feitos para ficar em crise. Passamos pela crise. Passamos, todo mundo aqui já passou por crise, né? Vou dar um exemplo financeiro. Acho que aqui ninguém nunca passou, né? Se você ficar muito tempo em crise financeira, você vai ser tentado a sair na crise. Como? Distorcendo. Você é tentado. A gente vê muitos pastores. Atendemos pastores, né? Que estão em crise. Aí sabe o que eles fazem? Negociam a verdade. Vamos fazer alguma coisa, tipo, que vai mover a igreja? O que está rolando aí agora no momento? No momento, não sei, pinta de preto, nada contra. Já tivemos igreja preta também. Tivemos uma branca, tivemos uma preta, agora nós estamos na cinza. A próxima eu não sei qual que é. Desculpa aí, irmão. Pinta agora de preto, não sei, bota o jovem dessa maneira, bota todo mundo vestir igual, faz a gente ser jovial, não sei, inventa alguma coisa. Por quê? Porque é isso que está chamando. Faz a oferta dessa maneira agora. Cara, faz dessa maneira. Como? Faz assim, assim. Aí na hora de tu ofertar, tu faz assim. Por quê? Porque ele quer sair da crise, cara. Aí chega aquele irmão bem sucedido. Eu vou deixar o meu dízimo aqui. Mas assim, ó, cara, meus filhos, um na batera e outro no baixo, não tem, tá? 2 meninos que não quer nada com a vida. O pastor vai lá, pega o dízimo, não, toca para cima. Por quê? Porque muito tempo em crise, nós queremos negociar valores. Então você não foi feito para estar em crise, porque senão você renuncia à verdade que está no teu interior. Está em crise? Rompa, atravesse, passe. Olhe para Deus, eu quero romper, eu não quero ser reprovado, eu quero ser um aprovado. O que eu preciso para ser aprovado? Já fizesse essa pergunta para o Espírito Santo? Espírito Santo, o que eu preciso para atravessar essa fase da minha vida? E para acabar, 2 Coríntios 4:2. Essa foi a introdução para a gente chegar na última mensagem. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando. Não, deixa falsificando a palavra, pode deixar. Que é distorcendo a verdade. Em alguma tradução vai estar distorcendo a verdade, mas estão pegando, né? A palavra de Deus. Assim, qual que é a recomendação? Recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E fique de pé comigo, por gentileza, para a gente finalizar a nossa introdução. Antes de a gente orar, eu posso abrir para 2 pessoas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou fazer trazer algum entendimento. 2 pessoas, rapidinho. Alguém quer perguntar, pode levantar sua mão, pode perguntar do seu lugar também, não tem problema. Sobre algo do assunto. Eu sei que é muita informação, mas tu vai ter o material.
E eu creio que a sua mente carnal, ela não vai mais ministrar. A sua mente carnal, ela vai estar morta. Você vai ministrar a partir daquilo que Cristo está mostrando para você, tá bom? Amém? Alguém quer acrescentar ou falar alguma coisa? Então, tudo bem? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse início da escola. Obrigado, Senhor, porque podemos ver o mecanismo da nossa mente carnal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livrou, nos libertou da cadeia da manipulação, de tudo aquilo que nos atrasa, que ofende o Senhor, ofende o Evangelho, e que nessa jornada, Senhor, possamos crescer em entendimento e possamos ver e entender realmente que é o Evangelho. Pai, em nome de Jesus, nós honramos essa verdade e que nós reduzimos a nossa mente a nada, a ser cativo, obediência a Cristo Jesus. Estamos aqui porque nós estamos ansiosos para ser corrigidos, para ser mais exatos no plano do Senhor, no desenho do Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo e essa primeira sessão, e agradecemos também essa mesa maravilhosa que o Senhor propôs para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos?